1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 ao 8. Hoje nós vamos falar como nasce um avivamento. 1 Reis 19, do 1 ao 8, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos que o Senhor esteja falando com cada um de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste ambiente, neste lugar, para estar ministrando nos nossos corações. Até agora nós ministramos a Ti louvores, palmas, danças, gritos, júbilos, mas agora nós queremos ser ministrados pela Tua Palavra, e que Tua Palavra seja o que nós precisamos para continuar vivos e ativos. Que a Tua Palavra nos instrua e nos abençoe, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus. Sente-se, queridos. Aqui está um personagem que eu gosto muito na Bíblia, Elias. E Elias serve para nós como exemplo de um homem avivado. Se existe um exemplo que a gente pode olhar biblicamente de alguém avivado, este é Elias. Elias era um homem cheio de fé, cheio de ousadia. E quando a gente vai para os capítulos anteriores ao texto que nós lemos, nós observamos Elias exercendo essa fé sobrenatural que ele tinha, ao pedir a Deus que enviasse chuva. Quando o país estava vivendo uma seca terrível por 3 anos, que ele mesmo já havia predito através das suas palavras, que não haveria chuva, e depois ele teve a ousadia para pedir que a chuva retornasse. Então nós observamos também nesse contexto Elias travando grandes batalhas espirituais,
Homens avivados travam batalhas espirituais. Mulheres avivadas travam batalhas espirituais. Nós vemos Elias não se acovardando, mas ele travando batalhas espirituais contra os 400 profetas de Baal. E em todos esses momentos nós observamos um personagem dinâmico, um personagem atuante, corajoso, um homem cheio de fé e preparado para enfrentar os adversários espirituais que surgiam. E quando nós analisamos a biografia de Elias, às vezes, como Elias, nós estamos vivendo muitos momentos de ativismo. Aí nós somos atuantes na igreja, nós estamos orando, nós estamos nos alegrando na presença de Deus, nos sentimos satisfeitos na igreja por experimentarmos a presença de Deus. E de repente, também, assim como Elias, nos sobrevém um cansaço, nos sobrevém um esgotamento espiritual, nos sobrevém um abatimento. E foi isso que aconteceu exatamente com Elias, nesse texto que nós acabamos de ler. Nós lemos que aqui no capítulo 19, e analisando, nós vamos ter uma descrição de Elias em um estado emocional e espiritual completamente diferente do Elias que nós estamos acostumados a ver. Elias está aqui abatido. Ele não só está abatido, ele está amedrontado, fugindo de Jezabel, temendo as suas ameaças e escondendo-se no deserto. E nós enxergamos o profeta cansado, nós enxergamos o grande Elias deprimindo e pedindo a Deus pela própria morte. E nesse estado Elias procura refúgio aonde? No isolamento, porque sempre quando essas coisas acontecem na vida de homens e de mulheres de Deus, a primeira coisa que a gente faz é nos encastelar, é nos enclausurar, é nos fechar, é nos isolar. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, com toda a certeza. Então Elias busca o isolamento, despede o menino que acompanhava ele, e ele não quer falar com ninguém, ele não quer ouvir ninguém. E então, pelo seu próprio desejo, a Bíblia diz que ele caminha para dentro do deserto, caminha por um ostracismo, ele se fecha dentro de si mesmo, e ele se fecha também para as possibilidades de conversas, de intimidade com outras pessoas. E ele entra nesse deserto, e quando a gente olha para Elias, nós vamos definir que este é um momento que nós definimos como um grande esgotamento espiritual. E é importante nós entendermos o esgotamento espiritual. Isso aqui vai mudar a tua perspectiva para você entender Deus, para você compreender de que maneira Deus quer ministrar na tua vida.
Porque muitas vezes o esgotamento espiritual é o ponto de partida para que Deus possa iniciar uma experiência poderosa de avivamento. Então, você que pensa que avivamento vem em meio a glórias, vem em meio a confetes, vem em meio a gritos de júbilos, não é assim. Todos os avivamentos, historicamente, biblicamente, você vai ver que aconteceu no meio de incertezas. Eu sempre digo que avivamento vem do caos. É bonito falar sobre avivamento, mas não é fácil de viver avivamento. É bonito profetizar que haverá avivamento. É bonito dizer: nós queremos avivamento. Mas será que nós estamos preparados para viver o avivamento? Olhe para o grande Elias, um homem que fazia as estruturas do inferno estremecer, um homem que tinha uma autoridade espiritual fora do comum. Agora olhemos para Elias, um homem fraco, amedrontado, pedindo para si a morte, esgotado em todos os níveis. E ao se encontrar esgotado, Elias começa a travar grandes lutas espirituais através da oração. Como que Elias começou? Oração. Você não vai enxergar Elias se lamentando, você não vai enxergar Elias chorando, você não vai enxergar Elias murmurando, mas Elias quer entender o seu próprio coração. Elias quer entender o seu espírito. Elias quer entender a guerra que estava acontecendo dentro dele. E então ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, porque homens de Deus, quando entram em crise, eles não pensam em abandonar Deus, eles não pensam em abandonar o caminho de Deus, eles querem entender, eles querem compreender. E não existe a melhor forma de você entender o coração de Deus, não existe outra forma que não seja a oração. A oração vai te levar a você ter um entendimento do coração de Deus, do porquê determinadas coisas acontecem na tua vida, seja espiritual, seja familiar, seja profissional. Quando você ora, você começa a entender algumas coisas que você não entende porque não ora. Eu conheço muitas pessoas que exatamente quando chegam nesta fase de Elias, eles se perdem. Em vez de avançar, eles retrocedem. Em vez de romper, eles se afundam ainda mais num poço de amargura, num poço de sofrimento, num poço de esquecimento, de autoflagelação, porque a primeira coisa que a pessoa faz é não orar e não buscar a Deus. Muitas pessoas estão se perdendo, se afundando aí. Elias, ao se encontrar esgotado, ele começa a orar. Olha o que nos diz o verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e ele veio, ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele está cansado. Tem coisas que nos cansam, tem batalhas que nos esgotam, tem situações que tiram a nossa força.
E ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E a gente vê Elias assentado debaixo daquele zimbro no deserto, e ele começa a entrar no primeiro estágio de uma experiência de reavivamento. O primeiro estágio de uma experiência de reavivamento é a oração. Então diga comigo assim: o primeiro estágio de um reavivamento é a oração. Eu quero que você compreenda que todo o avivamento, 100%, ele é precedido de oração. Sempre quando você ouvir a palavra avivamento, você precisa encontrar primeiro oração, porque as chuvas torrenciais do Espírito, elas não caem sem que antes joelhos se dobrem. Deus, Ele não sarará a nossa terra, Deus não sarará a nossa cidade, Deus não sarará a tua família, sem primeiro que você se humilhe e você ore fervorosamente e persevere nessa oração. Há muitos anos eu busco avivamento, amados. Há muitos eu estou atrás do avivamento, mas tudo que eu observo sempre é no avivamento, se eu vou encontrá-lo ou não, é quando as pessoas começam a despertar para a oração, quando a igreja começa a despertar para a oração. Tem muita gente que se perde, tem muito líder que se perde aí, tem muito pastor se alegrando com as coisas erradas, e ele diz: nós estamos avivados, olha o quanto a igreja está crescendo, nós estamos avivados, olha o quanto a igreja está prosperando, nós estamos avivados, olha que alegria no meio da igreja. Não, isto não é avivamento. Avivamento só acontece quando ele é precedido pela oração. Jonathan Edwards, um grande homem de fé e oração, ele nos ensinou. Ele diz assim: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. O que ele está dizendo? Se nós queremos viver o avivamento, e eu acredito que o avivamento que Deus vai enviar vai abalar as estruturas dessa cidade, eu acredito que o avivamento que Deus vai enviar vai salvar milhares de pessoas nessa cidade, mas você precisa entender que isso não vai acontecer enquanto não for precedido pela oração. Enquanto nós não formos famintos pela oração. O fato é, irmãos, é que muitos cristãos estão vivendo um tempo de estiagem e de sequidão, porque falam de oração, mas não oram. Escutam grandes sermões sobre oração, mas não dobram os seus joelhos. Muitos possuem vastos conhecimentos e informações acerca da oração, mas não comparecem nas orações. O fato é que ninguém será avivado até que comece a orar intensamente. Ninguém. Pode ser o homem mais espiritual que estiver aqui, você pode ser a mulher mais espiritual que esteja aqui, mas o avivamento só virá na tua vida, só virá na tua casa, só virá sobre você de maneira poderosa a hora que você começar a orar.
intensamente. Não é pouco. É isso que eu tenho guardado por muitos anos dentro de mim, amados. Ministerialmente eu já vivi de tudo que você possa imaginar. Eu já estive nas maiores plataformas que você possa imaginar. Eu já preguei para milhares de líderes e pastores. E também já estive em grandes crises. Já vivi coisas, desde as melhores coisas até as piores coisas que possam acontecer dentro de um ministério. Mas se existe algo que eu nunca permiti que saísse da minha vida, é a capacidade de dobrar os joelhos diante de Deus. É a capacidade de buscar a Deus. Porque eu entendo que se Satanás me fazer parar de orar, tudo para. Se Satanás conseguir calar a minha fome de busca intensa por Deus, eu sei que nada acontecerá. Quando o povo começa a buscar avivamento, a primeira necessidade, eu estou falando necessidade, não é desejo. Desejo a gente consegue deixar de lado. Notaram? Às vezes eu tenho desejo de comer alguma coisa e nem sempre eu como o que eu desejo. Às vezes eu tenho desejo de ir num lugar e nem sempre eu vou. Às vezes eu tenho desejo de comprar algumas coisas, mas nem sempre eu compro. Então desejos dá para a gente substituir. Mas você precisa entender que eu estou falando de avivamento. E quando eu estou falando de avivamento, a primeira necessidade do povo é orar. Necessidade não pode ser substituído. Enquanto nós não sentirmos necessidades de orar, não haverá avivamento. E quando a igreja ora, sabe o que acontece? Ela é transformada. Quando a igreja começa a orar, algumas coisas no mundo espiritual começam a acontecer. A igreja ganha um novo vigor, e maravilhas, e milagres, e coisas extraordinárias começam a acontecer no meio da igreja. Então entenda, eu quero que você compreenda que a ausência da oração nos priva de bênçãos que são nossas. Entenda isto aqui. Tem muita gente que virou um mendigo na porta da graça, e pede, e corre atrás de coisas. Sabe por que você faz isso? Porque você não está orando, porque você não está buscando a Deus suficientemente. Eu tenho ensinado os discípulos, ainda nessa quarta-feira, nós tivemos o nosso discipulado, e eu estava ensinando exatamente sobre isso, e eu estava falando para eles, tudo o que vocês precisam nessa vida, é da presença de Deus. E aí eu perguntei para eles, você estaria animado se todos os teus sonhos não fossem realizados? Se você não conseguisse comprar o seu carro, se você não conseguisse ter a sua casa, se você não conseguisse ter um aumento, se você não conseguisse ter o emprego dos teus sonhos, se você não tivesse a família, se tudo aquilo que você sonha não estivesse acontecendo, mas você tivesse Deus, você estaria contente? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui. Se todos os teus sonhos não fossem realizados, mas você tivesse Deus, você estaria feliz? Porque se a resposta é não, aí você achou os teus ídolos.
Se você não conseguiu dizer sim, eu estaria feliz, porque tem pessoas que começam a vir na igreja e às vezes as bênçãos não chegam, às vezes os milagres não acontecem, às vezes as portas não se abrem, e a primeira coisa que ele faz o que é? Virar as costas e ir embora, buscar uma outra igreja que faça isso. Você ainda não entendeu o que é cristianismo, você ainda não entendeu o que é avivamento. Eu posso dizer claramente, amados, se existe algo que vocês possam me dar, me deem Cristo, e isto basta. Se existe algo que vocês possam me oferecer, me ofereçam a presença de Jesus na minha vida, e isto vai ser a melhor coisa que você vai conseguir. Você pode vir nessa igreja e não ter muita coisa para te oferecer, não ter uma estrutura, não ter aqui algumas coisas glamourosas, mas se existe uma coisa que você vai receber aqui nessa igreja, pode ter certeza, nem que eu tenha que perder a minha vida em cima desse altar, é a presença de Deus, é Deus na tua vida, é Deus, porque Ele é tudo o que você precisa para você ser feliz. Amém? Está muito duro? Está difícil de engolir esse sermão? Levante a sua mão, olha lá para o alto, diga assim: Deus, tudo o que eu preciso para ser feliz é a tua presença na minha vida. Mais uma vez repete. Terceira vez para gravar. Foi isso que Davi entendeu. O grande Davi entendeu isto. O Senhor é o meu pastor. Muito tempo foi interpretado da maneira errada isto, né? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque quem aqui tem Deus como seu pastor? E eu vou te perguntar: te falta alguma coisa? Quem tem carro aqui? Quem não tem carro? Quem tem família, já é casado? Quem ainda não tem família? Não casou ainda, é solteiro? E água? Ah, tá ali. Quem ainda não está tendo o salário dos seus sonhos? Salário. Quem gostaria de ter? Quem gostaria de ser saudável, pleno, 100%, não ter nada, mas ainda não é? Quem tem Deus como seu pastor? Mas calma aí. Se Deus é o teu pastor, como é que você está tendo falta de coisas? Hein, Tiago? Hein, Igor? Vai casar agora? Está faltando algumas coisas para o casamento ainda, mas Deus não é teu pastor? É. Deus é o nosso pastor e nada nos falta. Sabe qual é o problema de nós cristãos? É que a gente acha que a presença de Deus vai nos trazer as coisas. E nós precisamos entender que às vezes ter Deus é ter ausência de coisas.
Às vezes Deus está nas ausências, nas coisas que eu não consegui, mesmo com muita fé, mesmo com muita determinação, mesmo com muita declaração, não aconteceu. Tá e daí, meu irmão? O que você vai fazer quando as coisas não acontecerem do jeito que você quer? Quando as coisas não se tornarem como você imaginou que se tornariam, o que você vai fazer? Vai olhar para o céu e vai dizer: aonde está Deus? Cadê as tuas bênçãos? Vai fazer como Gideão, que estava enfiado dentro de um buraco, e Deus disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E a primeira coisa que ele disse é: se o Senhor está comigo, cadê as bênçãos? Tem muita gente com o espírito de Gideão, quando ele ainda não tinha descoberto quem ele era. Tem gente que tem achado que a bênção de Deus está naquilo que pode acontecer, nos sonhos que podem se realizar. Mas nós precisamos entender, amados, que às vezes Deus está atrás de portas fechadas. Às vezes Deus está em doenças que insistem em permanecer no nosso corpo. Você precisa entender que Deus está atrás dos sims, e está atrás dos nãos também, muitas vezes. E você precisa compreender que se o Senhor é o teu pastor, nada te falta, não por aquilo que Ele pode te prover, mas por causa da presença dEle na tua vida. Eu posso estar no meio do deserto, mas se eu olho para o lado, ali está Deus, então está tudo certo. O povo andou no deserto de dia, era uma nuvem sobre as suas cabeças, eles olhavam, estavam no deserto, mas Deus estava presente. Então vamos continuar. À noite, enquanto caminhavam, lá estava a coluna de fogo. Se eu sou esse povo, amados, meu Deus, eu estava fazendo um culto em cada esquina do deserto. Posso não ter nada, mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Posso não ter alcançado nada que eu desejei, mas se eu tenho a presença de Deus, então eu tenho tudo. Mais uma vez, como avivado, levante a tua mão direita e diga assim: Deus é tudo o que eu preciso. Entenda que a ausência de bênçãos é a ausência de oração. Olha o que a palavra nos diz: nada tendes porque nada pedis. Está falando de oração. Jesus ensina-nos: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ele está falando de oração. Batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando de oração. Deus nos ordena: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Portanto, a oração libera a bênção que Deus tem planejado de nos dar. Existem bênçãos que estão para chegar na tua vida, mas ainda não chegaram porque você não tem orado. Isso aqui vai quebrar um dogma. E eu posso dizer que o quanto você ora é o quanto você está tendo. O quanto você está sendo abençoado está sendo medido pelo teu nível de oração. E aí você pode dizer assim: meu Deus do céu, eu estou lascado, eu estou morto. Quando a gente olha para a história, nós vamos encontrar um dos maiores avivamentos que aconteceu na Coreia do Sul. E sabe como começou? Não começou com profetada em cima do altar, não começou com adivinhação gospel, não. Sabe como começou?
O maior avivamento que houve na Coreia começou com uma reunião de oração ao meio-dia. E depois de um mês, um irmão daqueles crentes, daqueles que são mais do que Deus, sabe aqueles irmãos? Já apareceu alguns por aqui que me deram algumas ideias. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, pastor. Quem sabe a igreja cresce, a igreja tem que fazer desse jeito. Aí esse irmão que estava lá no meio dessa oração, depois de um mês, ele disse assim: ó, vamos acabar com essa reunião. Ele disse: nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. A gente já orou um mês e nada mudou, nada aconteceu, e nós temos sermões a serem pregados, nós temos visitas a serem feitas, e nós não podemos ficar aqui desperdiçando tempo orando. E ainda bem, irmãos, ainda bem que as pessoas que estavam orando decidiram continuar orando, apesar da grande adversidade que tinham em orar. E sabe o que Deus fez? Deus fendeu o céu e desceu poderosamente sobre aquela nação. E sabe qual foi o resultado? Mais de 1 milhão de pessoas se converteram a Cristo por ano. Não é uma vez só, por ano. Sabe, a gente está aqui numa reunião e diz assim: irmãos, se preparem, temos que aumentar o templo, porque ano que vem nós teremos mais 1 milhão de convertidos, nós temos mais 1 milhão de pessoas. Sabe como começou esse avivamento, amados? Por meia dúzia que começou a orar. Então eu não estou preocupado se teremos 20, 30, 10 orando. Só importa se estamos orando, só importa se estamos buscando a Deus, só importa se nós acreditamos que o avivamento vai acontecer pelo meio da oração. Então a oração que não aguarda a resposta, ela não é verdadeira. Nós devemos orar, fazer como Abacuque. A gente sobe a torre de vigia e espera a resposta de Deus. Quem ora age como Jacó. Como que Jacó agiu? Ele estava orando e a Bíblia diz que ele agarrou-se ao Senhor e ele não largou até receber a bênção. Quem ora espera grandes coisas do grande Deus. Como fala o leproso, como aquele leproso falou a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes nos curar. Quem ora produz convulsões e revoluções bombásticas na história. Por isso quem ora se mantém na expectativa que algo grande está prestes a chegar. Mas é somente quem ora. Quando se fala de avivamento, de repente nem toda a igreja recebe, mas quem está dobrando os seus joelhos, quem está orando, cria algo no seu coração, porque sabe que a oração tem poder para fender os céus. Então nós devemos insistir em oração por avivamento, fazer como a atitude do amigo lá da parábola de Lucas 11, que bateu a porta do seu vizinho à meia-noite. Ele recusou ir embora sem os 3 pães que estava a pedir. Se nós queremos avivamento, temos de orar assim, insistindo, importunando e lutando com Deus. Devemos orar como Ana, que derramou a sua alma aflita diante de Deus, até que o Senhor lhe deu um filho. Se nós desejamos de fato ver um grande mover do Espírito Santo, que venha trazer vigor para os salvos e salvação para os perdidos, nós temos que ter como desafio bombardear os céus com as nossas orações.
Nós devemos importunar a Deus e insistir, como fez Jacó, que disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Ou fazer como aquela viúva que batia a porta do juiz iníquo até que ele julgou a sua causa. Ou como Abraão, que intercedeu insistentemente em favor de Ló e sua família. Aí eu pergunto: é dessa forma que nós temos orado por avivamento? É desta forma? A oração por avivamento não abre mão de resposta. E certamente você está perguntando: mas por quanto tempo? Qual é o tempo que vai demorar essa resposta? E eu vou falar um fato histórico. George Miller teve mais de 3.000 orações respondidas. Quantas? Mais de 3.000 orações respondidas. Todavia, 2 amigos pelos quais ele orou a vida toda, até o dia da sua morte, continuaram com o coração endurecido. Um converteu-se no dia da sua morte, o outro no dia do seu sepultamento. Quando eu olho para isto aqui, não tem como eu dizer: meu Deus, me dá esta chama no meu coração, coloca isso dentro de mim, que mesmo que eu não consiga transmitir, os meus ossos consigam, a minha história consiga. Coloca uma chama dentro do meu coração que jamais ficará sem resposta. Um homem e uma mulher avivada não ficam sem resposta. O profeta Oséias diz: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Jesus disse aos seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles, em obediência à palavra de Cristo, perseveravam unânimes em oração, até que o Espírito foi derramado sobre todos. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde todos estavam assentados. Vejam, um som veio do céu e encheu a casa aonde eles oravam. Um som veio do céu, que esse som venha sobre você, não só dentro do templo, mas enquanto você está com teus joelhos lá no seu quarto dobrado, enquanto você está chorando lá no banheiro, enquanto você está caminhando pela rua, que este som de avivamento venha sobre você e te encha de autoridade e de poder. E a Bíblia diz que apareceram línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e todos foram cheios. Quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando a igreja é tocada de maneira sobrenatural, ela começa a falar uma nova língua. Quando a igreja começa a se mover em avivamento, ela começa a falar a língua dos céus.
ela começa a ser um agente de transformação aonde ela está inserida. Que Deus nos levante, cada um de nós nesse tempo aqui também, com línguas de fogo, que quando a gente abrir a boca, o inferno estremeça, que quando a gente abrir a boca, milagres aconteçam, que quando a gente abrir a boca, as portas se abram, que quando a gente abrir a boca, todo o inferno fique em polvorosa. Que Deus nos dê essa autoridade que vem do alto, não vem do humano, não vem das grandes multidões, vem do céu, e que Deus encha a nossa boca dessa autoridade. Diga: Deus, levante a tua mão, meu irmão, está vivo aí, querido? Diga: Deus, coloca fogo nas minhas palavras, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez, repete para você isso. O avivamento na África do Sul demorou 12 anos desde começar a orar por ele. Quantos anos? 12 anos. Isso significa o que, irmãos? Não podemos desistir. Deus, Ele não age segundo o nosso cronograma, Ele não obedece à nossa agenda, Ele é soberano e livre. O nosso dever é orar até que, se você está esgotado e precisa de um avivamento, creia que ele deve começar com oração. Eu vejo pessoas fugindo da oração. Eu vejo muitas vezes o irmão sofrendo, os líderes quase que impondo. Pessoas mortas não oram. Cadáveres não têm desejo de orar. Entenda isso, amados. É uma necessidade. Você permitiu que a tua necessidade te matasse. É por isso que você não ora. Você pode estar aqui, ó amado, você pode estar aqui vivendo os últimos suspiros da tua vida espiritual, mas ainda enquanto há vida, enquanto há um suspiro de vida, ainda há chance de Deus incendiar a tua vida com o fogo do Espírito Santo. Ainda há uma chance. Se o inimigo não conseguiu apagar toda a tua chama, ainda há uma chance de Deus te acender de novo, de Deus colocar fogo no teu coração. Quem sabe você está aqui, você está esgotado, e você diz: o que eu devo fazer, pastor? Comece orando. Foi assim que Elias começou. Ao se encontrar esgotado, Elias começa a ser alimentado e começa a ser fortalecido por Deus. Vou voltar com esse entendimento. Ao se encontrar esgotado, Elias começa a ser alimentado e fortalecido por Deus. Fortalecido por quem? Por Deus. Atenção, esgotados, você será fortalecido e alimentado por Deus nesse tempo. Você será alimentado e fortalecido pelo Espírito Santo nesse tempo. É triste nós olharmos pessoas morrendo aos poucos. É triste nós vemos igrejas matando os seus membros aos poucos porque não quer orar. Eu fiquei muito triste ao ouvir um irmão na semana passada, onde ele disse: pastor, eu queria muito orar, mas o meu pastor me impedia de orar. Eu estava com uma chama no meu coração, eu queria orar, mas eu não conseguia mais achar Deus dentro da igreja. Meu Deus do céu! A igreja não é lugar para a gente sentir Deus. A igreja não é só para você vir e ouvir o pastor e cantar as canções. A igreja tem que ser lugar aonde a gente se encontra primeiramente com Deus.
E ele disse: aquilo me levou a uma depressão tão profunda, eu tinha uma chama tão grande no meu coração, e aquilo foi morrendo, foi me matando, e tudo que eu queria era Deus, mas eu não conseguia encontrar. Que Deus levante mais homens com esta fome, que Deus levante mais pessoas com esse desejo. Se eu for na igreja e não achar Deus, então eu prefiro ficar num quarto escuro. Então eu prefiro ficar sozinho. Que nós, como igreja, despertemos nesse tempo. A primeira coisa, quando você chegar neste lugar, é dizer: Deus está nesse ambiente, Deus está nas pessoas, Deus está no sorriso do irmão, Deus está no louvor que toca, Deus está na palavra do pastor, Deus está nas danças. Esse lugar está impregnado de Deus. Aí sim, essa é uma igreja verdadeira. Fique lá. Agora, se você está num lugar aonde te oferecem de tudo, cafezinho, chazinho, dentine, e tudo mais, balinha, que mais, sofá, pena de ganso, uvinha na boca, mas não te deu Deus, esse não é o lugar para um homem e para uma mulher avivados. Que nós tenhamos tudo isto, mas que acima de tudo nós tenha Deus. Está na hora, esse é o recado, está na hora de nós pararmos de fazer cultos para homens e voltar a fazer cultos para Deus. Está na hora de nós pararmos de fazer cultos para as pessoas e começar a fazer culto para o Espírito Santo. É isso, irmãos. É isso que nós temos que entender. Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo, mas se você está aí do outro lado me ouvindo, está queimando o teu coração, vem que aqui tem. Vem que aqui tem. Vem que aqui tem culto para Deus, aqui tem adoração para o Pai, aqui tem glorificação, aqui tem um povo que está começando a entender que precisa orar e que vem para cultuar um Deus que merece todo o louvor e toda a adoração, independente de quem está sentado nas cadeiras. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, me dá essa chama. Aleluias. Elias, cansado, quando ele olhou para a cabeceira, ele viu pão e ele viu água. E aqui começa o segundo estágio de uma experiência de avivamento. É quando nós passamos a ter sede e a ser transformados e fortalecidos pela experiência com a palavra de Deus. Com o quê? Com a palavra de Deus. O alimento que Elias recebia de Deus simboliza a palavra de Deus. Elias era renovado, fortalecido e reanimado pela palavra. Então é preciso deixar claro que em épocas de busca de avivamento, a igreja é renovada em seu amor pela palavra. Em seu amor pela palavra. Não há avivamento verdadeiro sem uma volta à Bíblia. Sem fome da palavra, não há avivamento sem que a igreja tenha avidez pelas verdades eternas. E aí vai um recado para os nossos irmãos, se é que eu posso mandar algum recado para os outros irmãos que estão aí me ouvindo. Boa noite, Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, mas se a palavra não tem a ênfase, se a palavra não é a primeira no teu culto, você não está
vivendo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se a palavra é substituída por cantos, por danças, por brados, você não está vivendo o avivamento. Aqui nós temos cantos, gritos, danças, louvores maravilhosos, mas nem que a gente tenha que amanhecer, haverá palavra, porque aonde tem avivamento, tem palavra, tem palavra. Amém ou não amém? Glória a Deus, diga glória a Deus pela palavra. Diga, eu amo a palavra. Eu fico preocupado com esses cultos. Às vezes eu fico só ouvindo alguns colegas de ministério que dizem assim: pastor, a glória desceu tanto lá na nossa igreja, que não houve tempo para a palavra. Foi tão lindo. O irmão tocava e profetizava, o outro salmodiava, o outro pulava no espírito. E quando a gente viu, não deu tempo para a palavra. Podemos nos estender um pouquinho. Chegou no horário da palavra. Irmão, está muito bonito. Glória a Deus, que lindo que estava o louvor. Estava maravilhoso. Mas está na hora da palavra. Está na hora de nós completarmos esse culto, porque o louvor fala de nós, a palavra fala de Deus para nós. Às vezes a gente só está mandando para cima, né? E faz aquele êxtase, e Deus vai falar o quê? Quando Deus vai falar, não deu tempo. Não deu tempo para Deus falar. Mas teve profetada no meio. O irmão falou ali que a irmã vai comprar uma blusa vermelha amanhã, segunda-feira. Tá? Fica tranquilo, aquela blusa que a irmã queria vai vir, o irmão vai dar. Olha que coisa maravilhosa. Deus falou comigo. Deus ministrou nessa noite. Olha, Deus vai te dar o aumento que você está precisando, viu? Glória a Deus, era isso que eu precisava. Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao nosso Deus nesse tempo? Que tipo de culto, amados? Nesse tempo de refrigério da parte do Senhor, a igreja passa a ter um prazer pela palavra. Nós estamos orando a palavra na terça aqui, amados. Os irmãos que estão vindo, e não são poucos. Se você não está vindo orar, irmãos, peça de hoje para terça. Diga: Deus, me ajuda a ir orar, porque eu preciso ser avivado. Nós estamos orando a palavra, irmãos, de que Deus está movendo, o que Deus está falando, o que Deus está profetizando através da sua palavra. Não é pouco, amados. Que presença extraordinária que nós temos sentido nas terças-feiras aqui, fazendo o que, pastor? Orando a palavra. E como Deus tem movido o irmão ali, que bateu bateria hoje, ele disse assim: pastor, é impossível a gente ficar sem sentir o Espírito Santo. Quando a gente pensa, já vem outra palavra. Quando a gente pensa, já vem outra palavra. Quando a gente pensa, já vem outra palavra. Quer avivamento, meu irmão? Quem quer avivamento aí? Terça-feira, 8 horas, esteja aqui orando conosco. Desperta esse desejo, vença você mesmo. Vença. Esse dia eu falei com um irmão que estava achando dificuldade para vir na igreja. Falei para ele: se fosse por doença, você vinha, né, irmão? Ele sabe qual é o teu problema? Prioridade. Tem gente que não prioriza Deus. Qualquer coisa é maior que Deus. Se você consegue fazer qualquer coisa ou desejar qualquer coisa mais do que Deus, isso é um insulto a Deus. Eu falava para os nossos discípulos esta semana. Então, amados, que nós transborde da palavra. A palavra torna-se viva na mão dos crentes e arde nos seus corações. Viva na mão dos crentes e arde nos seus corações. A palavra de Deus sempre foi a base para a busca do avivamento.
Os avivamentos bíblicos começaram com a palavra. Quando a palavra é reencontrada, quando o povo passa a dar atenção aos preceitos de Deus, há humilhação, há arrependimento, há volta para Deus e vida nova com o Senhor. Tudo isso vem através da palavra. O avivamento de Éfeso, que levou o evangelho a toda a Ásia Menor, constrangeu o povo a abandonar as suas crenças vãs na deusa Diana e a se voltar para Deus. Olha como foi resumido: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É a palavra, amados. Um verdadeiro avivamento faz as pessoas redescobrirem o prazer em meditarem e a obedecerem à lei de Deus. Quer um avivamento na tua casa? Quem quer um avivamento na sua casa hoje? Chega, tira o pó da sua Bíblia e leia. Fácil assim, simples assim, amados. Avivamento sem Bíblia não é avivamento genuíno, e geralmente desemboca inevitavelmente em divisões, traumas e distorções. De repente alguns de vocês vieram de alguns barulhos desses, mas como não tinha palavra, se tornou em divisões, em distorções e traumas. Todo avivamento, ele tem que ter oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. O avivamento faz as pessoas tirarem a Bíblia do baú e das prateleiras cheias de poeira e desperta o desejo da revelação colocada no coração, na vida e na prática da obediência. Moody, referindo-se à Bíblia, ele dizia: este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. É isso que a Bíblia faz. Estou apurando aqui, amados. Certa feita, Moody procurou um motel e ali se hospedou. Já vamos encerrar. Cansado, ele lançou-se sobre a sua cama tentando conciliar o sono. Mas de repente os seus olhos foram atraídos por um livro à cabeceira da sua cama. Ele tomou aquele livro na sua mão, examinou-o minuciosamente e ele percebeu que uma traça havia roído o livro de capa a capa. Era uma Bíblia. Moody então disse para si mesmo: assim como essa traça roeu esse livro de capa a capa, eu também vou fazê-lo. Vou comer esse livro, vou mastigá-lo, vou ingeri-lo e sorvê-lo. E quando a gente lembra da história de Moody, ele se tornou um homem avivado, cheio do Espírito Santo, e a história lhe conferiu o título de maior evangelista dos últimos tempos. Então busque ter intimidade com a palavra e com o Deus da palavra. Busque conhecer a palavra, mas principalmente se relacionar e ser íntimo do autor da revelação. George Miller, já citamos ele hoje aqui, foi um dos homens mais extraordinários. Ele é conhecido como o príncipe dos intercessores. Ele era um gigante de Deus, era um homem afinado com o céu. Era um homem acostumado com os milagres de Deus. A sua vida era ordinariamente extraordinária. E ele conheceu como ninguém o que é viver vendo o invisível, tocando o intangível e crendo no impossível. E ele experimentou como ninguém a providência de Deus. Certa vez perguntaram a George Miller qual era o segredo da sua vida e de um ministério avivado com tantos milagres, com tantos sinais e maravilhas. Ele respondeu: é que eu conheço o meu Deus, e eu já li a minha velha Bíblia 100 vezes de joelho. Sabe, irmãos, eu quero ter o testemunho desses irmãos aqui.
Eu quero comer a palavra todo dia. Eu quero me alimentar da palavra todo dia. Muitas vezes, minhas orações, eu fui interrompido quando falava com Deus para ir para a Bíblia. E a Bíblia confirmava o que eu estava orando. Oração e Bíblia caminham junto. São as duas ferramentas para um verdadeiro avivamento. Fato é que não podemos perder mais tempo. Jesus está voltando e é hora de nós clamarmos pela intervenção de Deus. É tempo de nós buscarmos um avivamento cada vez mais sobre as nossas vidas. É tempo da igreja unir-se em oração e rasgar o céu numa volta sincera e profunda para Deus. E eu quero fazer um apelo aqui para toda a igreja. Vamos nos reunir terça-feira aqui para a gente orar? Comece a experimentar isso, irmãos. Não fique de fora do último avivamento. Não fique encantado pelas estruturas, pelas multidões que se arrastam por aí. Busque a Deus intensamente no seu coração. Eu tenho certeza que se você vier terça-feira, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. E Ele vai te mudar o teu conceito sobre quem é Deus. Mesmo, pastor, eu sou tão esgotado, eu ando tão triste com tantas coisas. O senhor tem uma palavra para mim? Tenho. Venha orar. Venha buscar a Deus. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.